Olá, sejam bem-vindos à nossa leitura comentada. Hoje nós estamos entrando, então, no capítulo 3 dos Yoga Sutras, que é o capítulo dos resultados. Ou seja, vamos falar sobre o que é esse resultado natural que surge dessa conexão do ser humano com o seu próprio ser. É importante a gente entender que aqui a gente não está falando do ser humano conceber, pensar, achar que dentro dele existe um ser divino. Significa aqui, nesse caso, ter certeza, ter um contato, pelo menos, com esse ser divino que habita dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano. E se diz nas tradições que quando isso ocorre, quando esse contato profundo ocorre, não é simplesmente uma mudança, uma transformação, como essas pequenas que acontecem nas nossas vidas, quando a gente entra em contato com uma grande ideia, ou temos até mesmo uma inspiração, mas que esse contato com o nosso próprio ser, ele é algo que entra numa outra dimensão da vida e que, portanto, ele muda, transforma simultaneamente tudo. Não é simplesmente uma pequena transformação no meu trabalho, uma transformação na minha família, não. Significa, quando há esse contato, uma transformação imediata, da noite para o dia, em todos os aspectos da vida. Esse é exatamente o resultado. É daí que, nas tradições, se fala de uma diferença que há entre o conhecimento e a magia. Entrar nessa dimensão, ou seja, na essência das coisas, na origem das coisas, um contato profundo com o nosso ser que potencializa simultaneamente todas as coisas na vida, era visto como uma magia. Magia não no sentido de algo sobrenatural, mas magia no sentido de entrar na verdadeira fonte de poder que um ser humano tem sobre as circunstâncias. E quando há essa magia, então, quando há esse contato, nós podemos iluminar as coisas que estão ao nosso redor por essa luz do sol, por essa luz interior. E, portanto, as coisas podem começar a nos comunicar suas realidades. É como se, através das coisas, dos objetos, das pessoas, nós pudéssemos ter um acesso ao mundo sutil, pudéssemos ter acesso a realidades, a leis da vida que, a princípio, elas estão ocultas, a princípio, nós não conseguimos as perceber. Mas, quando há, então, essa projeção dessa luz interior sobre as coisas, quando há esse nível de magia, esse nível de contato, então as coisas começam a nos comunicar as suas realidades. Como se cada coisa no universo tivesse ligado a algumas realidades, e nós podemos ver através das coisas. Como, por exemplo, no nosso corpo humano. Se nós pegarmos uma célula, nós vamos ter uma série ali de informações sobre todo o corpo. Da mesma forma se fala que é o universo. Cada ser, cada parte do universo também tem informações profundas sobre o todo. E ao concentrar, ao poder enxergar a realidade sutil por trás de cada coisa, eu poderia também, então, ver os aspectos de Deus. É por isso que, então, a atenção nossa, em cada coisa que nós fazemos, em cada momento, ela é tão importante. Porque se nós estamos atentos nas experiências, nós estamos totalmente presentes, com todo o nosso coração, em tudo que nós fazemos, significa então que as coisas, elas podem começar a nos mostrar essas suas realidades, porque a nossa mente, ela está mais receptiva. Quando nós estamos totalmente concentrados em alguma coisa, a mente está receptiva, então. Diferente de quando nós estamos o tempo todo dispersos, que é o que mais acontece. Então, parece que hoje, inclusive, nós treinamos a nossa dispersão. Então, estamos fazendo algo, mas na verdade com a mente em milhares de outras coisas. Isso não abre possibilidade para compreender a essência das coisas e ver a realidade das coisas que estão ao nosso redor de forma nenhuma, como se nenhuma das coisas nos ensinasse. A pessoa que está atenta, ela faz tudo com tanta presença que todas as coisas, das mais simples até as mais complexas, estão ensinando para ela. Daí é que vem um grande ensinamento dos nossos Yoga Sutras, que é a forma como nós deveríamos estar nos posicionando na ação. É o que nós vamos chamar da reta ação, que significa um conceito muito importante. Estamos na ação totalmente comprometido com todas as coisas, totalmente atentos, totalmente presentes, mas sem deixar com que nada nos domine.
sem estarmos apegados a nada. Exatamente isso que nós queremos, máximo de atenção a todas as coisas, até que então a vida possa se tornar mágica e todas as coisas comecem a nos ensinar e comecem a falar de alguma forma conosco. Tem uma historinha, dessas histórias de mestres e discípulos, que eu também gosto muito, que diz assim, que um dia o discípulo, ele tinha um mestre que era muito sábio, e ele foi perguntar para esse mestre dele qual que era o seu segredo, como que ele conseguia ser tão sábio assim. E diz que o mestre respondeu para ele, é muito simples, meu filho. Quando eu descasco uma laranja, eu descasco uma laranja. Simplesmente isso. Ou seja, o segredo dele e o segredo da sua sabedoria está totalmente presente em todas as coisas que faz. Reta ação, totalmente presente, sem estar nunca identificado, sem deixar com que as coisas tenham poder e nem tenham magia sobre mim. Então, exatamente isso que nós queremos, de tal forma que até as coisas que nós fazemos de forma muito repetida e de forma muito rotineira na vida possam ganhar essa magia especial, porque estamos totalmente tão presentes que nada é exatamente igual e as coisas estão sempre nos ensinando de formas diferentes. Nós poderíamos fazer isso, como por exemplo, só para a gente ter assim uma ideia, uma imagem também, não é exatamente o que a criança faz. Uma criança, às vezes ela assiste o mesmo filme, tem a mesma experiência milhares de vezes. Ela assiste o mesmo filme todas as noites, escuta a mesma história todas as noites, não é exatamente assim? E cada vez que ela assiste, que ela escuta aquela mesma coisa, para ela é como se fosse a primeira vez. Para ela é como se fosse algo muito, muito, muito especial. Exatamente assim que a gente gostaria de ser também. Está tão presente que tudo se torna especial, tudo se torna mágico. Por isso que alguns dizem que a sabedoria, ela seria exatamente voltar a enxergar a vida com os olhos de uma criança, voltar a enxergar a vida com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma pureza que uma criança tem. Então, cada coisa, mesmo que fosse muito repetida para nós, ela poderia adquirir essa característica mágica. Todas as coisas que elas são feitas buscando sempre a presença e buscando sempre aperfeiçoar, elas ficam melhores e nos ensinam mais. E ao contrário também, quando as coisas são repetidas, mas sempre de forma mecânica, sempre achando que é sempre a mesma coisa e que cada dia é igual e cada coisa que eu faço é igual. Bom, quem faz assim, quem repete as coisas mecanicamente, todas as coisas da vida ficam chatas, ficam aborrecidas, ficam sem graça, ficam sem magia, ficam sem entusiasmo. Então, e também pelo contrário, esse que faz então, buscando aperfeiçoar, buscando cada vez fazer melhor cada uma das coisas, bom, esse sempre as coisas vão ficando melhores, por mais que sejam repetidas a cada dia que passa. É como um artista, quanto mais ele ensaia, ele vai tocar uma música, por exemplo, quanto mais ele ensaia, melhor fica a música. Quanto mais ele ensaia, cada vez que ele faz aquela coisa repetida de novo, vai ficando melhor, vai ficando mais refinado, porque está fazendo buscando a perfeição. Então vai se tornando uma obra de arte. É exatamente isso que nós gostaríamos de fazer com cada circunstância da nossa vida, torná-las uma obra de arte, porque em cada momento estamos buscando então aperfeiçoar com o máximo de atenção, com o máximo de presença, colocando todo o nosso coração nas coisas. Então tudo vai ficando melhor e todas as coisas começam a nos abrir um pouco as suas realidades. Portanto, essa pessoa começa a conhecer um pouco mais dos mistérios de Deus, dos mistérios da natureza. Bom, vamos comentar um pouco sobre alguns dos sutras desse capítulo também, para que a gente possa ver um pouco mais diretamente essa ideia. 27. O conhecimento do universo vem do Samyama sobre o Sol. Sobre a Lua, o conhecimento da organização das estrelas. Sobre a estrela polar, o conhecimento do seu movimento, das estrelas. Sobre o coração, o conhecimento de Sita. Aqui eu comentei vários, de uma vez. Foi o 27, o 28, o 29 e o 35. Só para a gente entender um pouco mais essa ideia. Quando nós focamos então a concentração e a atenção em cada coisa do universo, no Sol, na Lua, nas estrelas, cada uma poderia então começar a nos revelar a sua realidade, revelar os seus segredos. Como cada coisa no universo então
está ligada ao mistério de Deus, e cada uma das coisas poderia nos revelar um pouco das suas essências. Então, assim seria com tudo na natureza. Por exemplo, se eu observo qualquer lei, ela sempre tem um aspecto mais oculto, um aspecto mais profundo. Um exemplo que eu gosto muito, que a gente pode observar, que é tão comum para nós e que a gente se depara o tempo todo, mas reflete pouco sobre ela, é a lei da gravidade. Então, é algo que nós sabemos calcular, todo mundo tem certeza, né, que se soltar algum objeto, ele vai cair. Então, nós sabemos que ela existe como uma lei, como uma manifestação do aspecto divino da natureza. Mas o que é essa lei no seu aspecto mais oculto, no seu aspecto mais profundo? Por que que as massas se atraem no universo? Isso não tem nenhum tipo de explicação. Não se sabe explicar que força é essa que faz com que uma massa atraia outra massa. Disse que num aspecto mais profundo, numa dimensão mais sutil, a lei da gravidade é exatamente a expressão da lei do amor, da lei da unidade. Todas as coisas se atraem no universo. De alguma forma, até mesmo no mundo físico, todas as massas, todas as coisas exercem uma força de atração sobre as outras. Todo o universo caminha em todos os níveis, em todos os planos, em direção à unidade. E assim também nós, seres humanos, nós gostaríamos de caminhar em direção à unidade. E nós poderíamos conhecer também, com esse nível de atenção, de presença em todas as coisas, poderíamos começar a conhecer então o coração das coisas, o coração das pessoas e o coração de nós mesmos, ou seja, reconhecer Sita, reconhecer esse eu verdadeiro, reconhecer a verdadeira dimensão de cada ser e de nós mesmos. Bom, vamos comentar um outro sutra, o 37. Daí nascem a intuição, o conhecimento revelado, a audição sutil, a sensação, o tato sutil, o ideal, visão sutil, o prazer da fruição, da arte, paladar sutil e o bem-estar, faro sutil. Ou seja, surgem várias formas de prazer profundos, de prazeres inteligíveis. Todos nós temos formas de prazer sensíveis e podemos também sentir formas de prazer inteligíveis. Não tem nada de errado com os prazeres mais sensíveis, apenas que eles não são suficientes para a vida humana. Tem muitas formas de prazer mais profundas e mais sutis que um ser humano pode experimentar. E se ele se contenta somente com os prazeres sensíveis, ele jamais vai conhecer essa outra dimensão tão profunda e tão realizadora do ser humano. Não tem nada de errado com os prazeres sensíveis, mas apenas que se nós nos deixamos determinar e dominar por eles, nós nunca vamos ter visão, nunca vamos subir no alto da montanha, de onde nós podemos enxergar melhor e ter respostas para a vida. Vamos ficar sempre com uma visão muito limitada. Bom, de fato, os sensíveis podem nos dar muitos prazeres em relação à vida, mas não visão, não profundidade, não libertação, que é o que nós queremos. Bom, e para saber se um prazer é sensível ou inteligível, é muito fácil, não é tão difícil assim. Bastaria a gente se perguntar o que nós compartilhamos com os animais. Os prazeres sensíveis são aqueles que nós compartilhamos. Então, por exemplo, o prazer diante da comida. O animal também não sente? E ele não é capaz, às vezes, de farejar uma comida distante e se deslocar para lá em função da comida? Ele tem motivação pela comida? Sim, tem. Então, significa que esse é um prazer sensível, que nós compartilhamos com os animais. Mas existem formas também de prazeres que nós não compartilhamos. Aí sim, nós falamos dos prazeres inteligíveis. Esses que nos interessam realmente, esses que estão falando aqui os nossos sutras. Esses prazeres inteligíveis, por exemplo, podem ser o prazer diante da beleza. Vocês podem perceber como o ser humano, ele às vezes faz sacrifícios, ele viaja horas e horas simplesmente para estar diante de um local belo, de perceber a beleza na natureza. O animal, ele não faz isso, ele não se move em função da beleza. O ser humano, sim. O ser humano se move em função da beleza, se move em função da bondade, se move também em função da verdade, de uma necessidade de conhecer os mistérios da natureza, os mistérios do universo. Então essas são formas de motivação, são formas de prazeres exclusivas do ser humano. E, portanto, são os prazeres inteligíveis, os prazeres próprios da alma humana.
Então, os prazeres sensíveis não precisam ser excluídos, eles poderiam participar junto com os prazeres inteligíveis. O que nós não podemos deixar de ter são esses últimos, porque eles limitam muito a nossa expressão como seres humanos. Aliás, há uma passagem muito bonita de Platão, novamente citando ele, na República, quando, através de Sócrates, que é o seu personagem, ele responde uma pergunta dos seus discípulos, que perguntam assim para ele: mas Sócrates, será que a pessoa, quando ela é injusta, ela não seria muito mais feliz do que esse ser humano que é justo e que tenta buscar a justiça em cada um dos seus atos? O injusto não seria mais feliz? E eles têm um longo diálogo que dá origem a todo o livro da República para buscar responder essa pergunta. Quem é mais feliz? Se é o ser humano justo ou se é o ser humano injusto? Porque às vezes, em algumas circunstâncias da vida, nos dá a impressão que o injusto se torna mais feliz, porque ele consegue obter uma série de prazeres que a pessoa que é justa não vai ter e não vai fazer. Quantas vezes nós observamos isso no nosso cotidiano? Então eles têm um longo diálogo para poder chegar a uma conclusão sobre esse aspecto. E no final do livro é muito bonito a síntese e a resposta que Sócrates dá aos seus discípulos. Ele mostra que o injusto, ele realmente até acha que é feliz, mas ele só conhece alguns níveis de prazer. Ele não conhece todos os níveis de prazer. E, portanto, ele pensa que é feliz. Mas o justo, ou seja, que na definição que eles colocam através da República, o justo equivale a esse grau de sabedoria que nós estamos falando, é muito semelhante a um grau de sabedoria. Então ele diz, o justo, pelo contrário, ele conhece todos os níveis de prazer, inclusive os que o injusto não conhece, porque ele conhece tanto os prazeres sensíveis quanto também os prazeres inteligíveis. Então, o justo ele conhece todos os níveis de prazer e pode optar conscientemente pelo melhor deles, que é ser governado por um ser divino e racional que habita dentro dele mesmo. Portanto, ele é mais feliz. Ele tem essa possibilidade de escolher entre os prazeres que são os mais realizadores da alma humana. Muito bonita essa colocação de Sócrates, nos mostra exatamente sobre isso. É equivocada essa relação que nós fazemos muitas vezes do caminho da sabedoria como aquele que exclui os prazeres. Não, na verdade o caminho da sabedoria intensifica os prazeres, nos coloca em contato com os prazeres muito mais profundos de que aquele que não busca esse caminho jamais vai ter e jamais vai conhecer. Esses são os que realmente, autenticamente nos realizam. Bom, vamos comentar sobre um outro sutra também desse mesmo capítulo, número 47. Forma, graça, força e solidez de um diamante são a perfeição do corpo. Ou seja, uma personalidade totalmente bem formada, perfeita, a personalidade do sábio. É muito interessante esses elementos que a gente coloca aqui nesse sutra, força, solidez e ao mesmo tempo a beleza, o brilho de um diamante. Exatamente assim que a gente poderia imaginar essa personalidade do sábio, exatamente dessa forma. Ao mesmo tempo, muito forte, muito tenaz diante das adversidades, de forma que não deixa de ser ele mesmo, é muito forte em contato com qualquer circunstância da vida, não perde as suas características, tem muita força, muita fortaleza, mantém a si mesmo em contato com o mundo, em contato com a adversidade, não perde as suas características. Essa é a força. E ao mesmo tempo, muita beleza, muita harmonia, muito brilho, assim também que seria a personalidade de um sábio, de forma que todos querem se aproximar, todos querem estar um pouco mais com ele, todos querem aproveitar dessa harmonia que gera nos ambientes. Se diz que um sábio, na verdade, só dele estar em um local, mesmo que ele não fale nada, a presença dele já é muito impactante, porque a presença dele já convoca a todo mundo o melhor de si mesmo. Simplesmente a presença dele já coloca os melhores estados das emoções, os melhores estados dos pensamentos. Então, é como essa beleza do diamante, essa profunda harmonia. E eu acho muito interessante a gente falar realmente do diamante, como está falando aqui nos nossos sutras, porque entre o diamante e o grafite, por exemplo, o que muda não é nada na sua essência, é simplesmente a organização das moléculas de carbono. No grafite elas se organizam de uma forma,
No diamante elas se organizam de uma outra forma, e assim também talvez seja a diferença entre a nossa personalidade, que é um grafite pouco tenaz, com pouco valor também, com pouco brilho, com nenhum brilho. Então essa diferença entre a nossa personalidade também é a personalidade de um sábio, essa muito forte e com um brilho muito intenso, transparece muita beleza e muita harmonia. Talvez a diferença também entre nós e um sábio seja simplesmente essa organização interna, essa organização dos núcleos da mente, essa organização dos citas dentro de nós. De tal forma que nós, hoje, a nossa organização interna, são vários eus ao mesmo tempo tentando governar e tentando comandar a nossa vida. Estamos nos projetando em todas as coisas, nos espalhando em todas as coisas. E, portanto, tudo tem poder sobre nós. Já um sábio, ele conquistou essa conexão que nós estamos comentando. Ele conquistou essa fonte do poder, essa magia, essa conexão com o seu ser. De tal forma que ele pode iluminar todas as partes da vida, mas nenhuma parte mais lhe domina. Então ele tem um governo sobre si mesmo. Essa aqui é a nossa diferença entre nós e um sábio. Eu gosto muito dessa imagem do diamante, para a gente ter ela como uma referência. Aquilo que nós gostaríamos de ser também. Muito duros em relação ao meio, de forma que ele não nos determina, mas ao mesmo tempo transparecendo muita harmonia, beleza e suavidade. Bom, e nós também vamos comentar hoje sobre o quarto capítulo, o capítulo do isolamento, que é um capítulo um pouco menor, e eu tô juntando esses dois hoje, o 3 e o 4, porque nesse terceiro que nós acabamos de falar, estamos falando sobre os resultados dessa sabedoria, os resultados dessa conexão do ser humano. E o 4, ele é também um resultado, só que ele é o resultado final de tudo. Então, um resultado mais especial e que merece, portanto, um capítulo à parte, que é o isolamento da percepção. Então, nós vamos também comentar um pouco sobre o que seria esse aspecto, pelo menos numa chave que nós podemos conceber nesse momento, que seria, então, um isolamento na consciência. Quando nós falamos de isolamento, não associem que aqui a gente está falando de um isolamento das pessoas, então que é não se relacionar mais com os demais, se retirar, ir para o alto de uma montanha, ficar sozinho. Não nesse sentido. Aqui nós estamos falando do isolamento da percepção, no sentido de nos isolarmos como uma posição da consciência, aonde as emoções, os instintos, o mundo ao nosso redor, as opiniões das pessoas, as opiniões dentro da sociedade, elas não interferem mais em nós mesmos. Então esse é o isolamento da consciência, o isolamento da percepção. Dentro da linguagem, por exemplo, de um outro livro, já foi comentado aqui no nosso canal da Nova Acrópole, Luz no Caminho, seria equivalente àquele degrau que se chama mantente só e isolado. Significa, tem um ponto dentro de você, onde pode haver esse isolamento. E apesar de nós estarmos em contato com milhares de pessoas, ou seja, não estamos sozinhos do ponto de vista prático, concreto, mas dentro de nós tem um ponto que se mantém sempre isolado. Ou seja, a consciência não oscila. Em outras palavras, não perdemos a nós mesmos. Esse é o isolamento. É estar em contato com todas as coisas, sem deixar de ser nós mesmos. Como se a consciência estivesse assim no alto de uma montanha, aí sim nós podemos falar dela isolada, no alto de uma montanha, onde ela pode olhar lá de cima, de um ponto alto, e observar melhor tudo o que está à sua volta. Então mantenha um contato com tudo, mas observando de um ponto de isolamento, de um ponto alto, elevado, de uma montanha. Esse isolamento equivale exatamente a isso, a estar no alto, porque para entrar no isolamento da percepção, eu tenho que estar com a consciência elevada. E vocês podem perceber como é natural para nós, como é tão natural para o ser humano gostar da altura, sentir bem, quando tem alturas físicas mesmo. Às vezes nós também viajamos para muitos lugares, chegamos num lugar alto, todo mundo quer ir lá e ver da altura, ver de cima, do alto. Intuitivamente, nós sonhamos com isso, sonhamos com essa altura dentro de nós mesmos. Esse se manter no alto, esse manter um ponto dentro de si alto e elevado, no qual eu não me deixo cair dentro das circunstâncias, mas eu mantenho quem eu sou, é exatamente a característica da vida espiritual. E que nós poderíamos, inclusive, medir
se uma pessoa ela tem realmente espiritualidade em função desse elemento, dessa característica, de forma que para medir a mim mesmo, quando estou numa experiência, eu perco a mim mesmo, eu me deixo determinar pelas minhas emoções, eu me deixo determinar pela minha angústia, pela tristeza, pelo prazer, ou eu sou sempre quem eu sou. Esse que mantém sempre quem ele é o ser humano que tem um pouco mais de espiritualidade. É exatamente esse. Ou seja, é aquele que está na vida, toca a vida, mas não mergulha nas experiências. É como uma imagem da gente poder estar tocando levemente todas as experiências que nós estamos, com o máximo compromisso com todas elas e com a máxima responsabilidade, mas sem cair nelas, sem ser possuído pelas experiências. Exatamente isso. Como uma imagem também para a gente ter de um lago, por exemplo. Um lago em que ele reflete, né, as águas do lago que estão ali paradas, reflete todas as coisas. Então, mantém um contato com todas as coisas que estão ali na sua superfície, mas não possui nada. Então, também não se deixa ser possuído por nada. É exatamente essa a ideia do ser humano que está em contato com todas as coisas, mas que não precisa penetrar nas coisas. Esse é exatamente o ponto. É isso que a gente chama de uma solidão interior. E essa solidão interior, ela é a raiz sempre das nossas ações que são bem dirigidas e eficazes. Ou seja, quando eu posso encontrar esse ponto, onde eu encontro a mim mesmo, e onde não sou influenciado pelos elementos exteriores, pelas minhas próprias emoções, pelos meus próprios desejos, aí sim nascem as ações profundas. Por isso que nós dizemos que a solidão é de onde vêm as ações, não as reações, que são mais comuns da nossa vida. Normalmente podem perceber que nós estamos sempre reagindo ao meio. Então, que a vida me impacta de uma forma e eu reajo a essa experiência. Essas reações são próprias da personalidade. Esse estado de solidão interior nos leva até ações, que não é aquilo que simplesmente reage. Muitas vezes não é aquilo que era esperado como uma ação, porque o que são esperados são as nossas reações, mas que é uma forma de ação totalmente bem dirigida por um contato com nós mesmos. É exatamente o isolamento que nós estamos conversando. Então, eu não sou determinado pelo meio, eu decido as minhas próprias ações. Então, o meio muitas vezes me provoca revolta, mas a minha ação, se eu estou num ponto de solidão interior, então eu posso ter uma ação que se reflita no amor e na compreensão dos demais. Eu não sou um fruto mais do meio, sou um fruto de mim mesmo. Esse é o isolamento. Então nós vamos comentar também alguns dos sutras desse capítulo. Número 9. As vasanas seguem uma sucessão ininterrupta, advinda da identificação da mente com as memórias e os hábitos, e também com a separação espécie, lugar e tempo. Essas vasanas são os nossos pensamentos. Então, significa que eles seguem sempre uma continuidade, sempre, 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 muito em função do passado, das memórias, dos hábitos antigos. Então, significa a mente, ela tem esse costume, sempre vai ao passado. E vocês podem perceber que uma das coisas que mais nos impedem de estarmos presentes aqui e agora, vivendo a nossa experiência e, portanto, atentos e com a mente receptiva, como nós falamos, a aprender com todas as coisas, uma das coisas que mais nos atrapalha é isso, é essa tendência ao passado. Isso é muito importante. Então, nós sempre estamos agora pensando ou nas dores do passado, nos problemas, que é a dor que o passado me gera, e também pensando assim, como eu gostaria de repetir o passado. Então, desejo para que no futuro as coisas que me deram prazer se repitam novamente. Nós sempre estamos nesse elemento. Por isso que até isso, quando a gente fala assim de estar no futuro, no fundo é uma projeção do passado. Então, o passado sempre, sempre está nos dominando. Esse é um problema muito grande, porque assim nós nunca estamos vivendo o presente. E eu só posso me realizar, eu só tenho a opção de me realizar aqui e agora. Não tem outra opção. O passado já foi, já passou. E o futuro, eu não sei nem se vai chegar, não sei nem se eu estou vivo amanhã. Então, a única opção que eu tenho como ser humano de realização é o aqui e agora. E para isso eu teria que abandonar esse apego ao passado, estar sempre voltando ao passado, sempre com a mente ligada ao passado, para poder de fato viver o aqui e agora. Reta ação, Karma Yoga, a yoga da ação. Totalmente presentes e totalmente concentrados em tudo. Aliás,
Essa é uma chave muito bonita e muito importante para o ser humano desapegar do passado. Para que ele não seja determinado pelo passado, ele precisa então aprender a viver intensamente o presente. Se ele vive intensamente o presente, ele vai se desapegando então do passado. Bom, um outro sutra que nós vamos comentar também é o número 22. O encontro da sua própria inteligência se dá na imutabilidade de suas formas, a partir da não mesclagem da sua maneira de perceber. Então, quando estamos no alto da montanha, a nossa percepção está isolada, vemos como nós mesmos. Aí nasce a inteligência como discernimento. Aí podemos olhar para cada coisa e reconhecer as coisas como elas são. Podemos iluminá-las a partir desse sol que vem justamente dessa solidão, desse ponto sol e isolado em todas as coisas. Aí eu posso de fato enxergar a realidade. Vamos comentar o número 23 e o número 25 conjuntamente. 23. Cita, tingido por aquele que vê, e pelos objetos visíveis é capaz de perceber todo tipo de motivações. Para aquele que vê a diferença, há a cessação das fantasias sobre si mesmo. Então, é muito bonito também esse ponto. Cita se transforma numa ponte. Cita se transforma nessa ponte entre o eu verdadeiro, entre a nossa essência espiritual e a nossa vida cotidiana. Portanto, é esse ponto de contato. E quando nós podemos iluminar a vida, então, a partir de Cita, desse Cita verdadeiro, a partir dessa ponte com o eu espiritual, então podemos, de fato, enxergar a nós mesmos, encontrar realização em nós mesmos. Essa forma fantasiosa que está comentando, da gente enxergar nós mesmos, surge exatamente desses núcleos de Cita, que nós comentamos em alguns episódios anteriores. Então, eu busco a minha felicidade, busco a minha plenitude, sempre aonde eu me identifico. A verdadeira inteligência faz com que nasça, então, essa percepção de onde está a fonte da vida, de onde está a fonte da realização e a fonte da felicidade, que está em nós mesmos. Está exatamente em encontrar esse Cita verdadeiro. Ou seja, poder viver essa plenitude, de expressar a nós mesmos onde quer que nós estejamos. E aí, então, encontrar essa solidão e, ao mesmo tempo, essa felicidade. Bom, nós chegamos ao fim dos nossos comentários, da nossa leitura comentada sobre os Yoga Sutras de Patanjali. E eu espero que esses momentos, esses episódios tenham sido especiais para vocês, como foram para mim também. É realmente um livro muito especial e que nos traz chaves ao mesmo tempo que são muito elevadas e algumas delas estão falando em pontos distantes de nós, muito longe, que nos faz sonhar com estrelas. Ao mesmo tempo está nos referindo sobre o nosso cotidiano e sobre uma maneira muito simples, aliás, absurdamente simples, de colocar esses ensinamentos em prática e viver, então, essa grande saga, essa grande aventura de buscarmos pelo nosso próprio ser. Os Yoga Sutras estão nos mostrando, no fundo, essa fonte de plenitude, como nós comentávamos, e essa fonte de realização, que na verdade não depende de nada, não depende de ninguém, e que todo ser humano, em essência, como ele tem exatamente esse Cita verdadeiro, esse sol espiritual dentro dele, todos eles podem igualmente se realizar. Só bastaria então encontrar esse verdadeiro e deixar com que ele possa nascer, deixar com que esse brilho desse sol, desse Cita interior, possa vir à tona. Então não precisaríamos de absolutamente nada que não depende de nós para sentir essa felicidade e essa realização que está em nós mesmos. Eu espero que cada um possa guardar com muito carinho essa mensagem nos seus corações e buscar profundamente viver isso. Afinal de contas, o mais importante de tudo que nós estamos falando é a vivência. E é isso que nós buscamos. Em cada coisa, em cada experiência, colocar o máximo de mim mesmo, todo o meu coração. De forma que esse sol dentro de mim possa cada vez ir ganhando mais poder, mais vitalidade e mais presença na vida. E vamos ver que a felicidade é algo muito, muito, muito simples. Aliás, é um bom exercício que eu posso deixar aqui para que cada um possa fazer. Procurar no dia, ao final de um dia, observar qual momento do dia que eu fui feliz realmente. Porque nós passamos tão mecanicamente pela vida
que muitas vezes não percebemos? Qual foi o momento que nós realmente nos sentimos felizes? E cada um pode ter um pouco dessa experiência prática do que nós falamos nos Yoga Sutras. Porque muitas vezes vão perceber, vão até ficar com medo, vão até ficar assustados. Porque vão perceber que de fato o momento que sentiu plenitude, o momento que sentiu felicidade, foi fazendo coisas extremamente simples e que não são nada daquilo que dentro de uma sociedade, dentro da nossa cultura, se projeta para nós como sendo a felicidade. Porque às vezes é fazendo coisas muito simples, às vezes é limpando algo, às vezes é conversando com uma pessoa, às vezes é plantando uma planta, é cuidando de um animal, fazendo coisas extremamente simples, mas colocando o nosso coração em cada uma dessas coisas. Então, buscando estar totalmente presentes, com o melhor de nós mesmos, sendo nós mesmos, que é exatamente a única forma do ser humano se realizar, quando ele é ele mesmo. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante e muito obrigada!